Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor André Galvão e estaremos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, sob o tema Os Grandes Reis de Israel. Histórias de guerras, fracassos e conquistas, cujo comentarista é o pastor Gesiel Gomes. Hoje veremos a lição de número 12, que tem por título Manassés, uma lição de arrependimento. Gostaria de pedir para você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Agradeço a Deus por esta oportunidade, bem como aos meus pastores, aos líderes e aos organizadores pelo honroso convite. Vamos então ao início do nosso estudo. Quando analisamos o texto áureo da nossa lição, extraído do livro de 2 Crônicas, já iniciamos lembrando do caráter perdoador do nosso Deus. Contudo, frise-se e reforce-se que este perdão, apesar de imerecido, somente se torna disponível mediante o arrependimento sincero, verdadeiro, genuíno e legítimo. É condicional. Existem duas palavras-chave. São elas, se e então. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu começaria esta aula afirmando que Manassés, em minha análise, foi o pior rei de toda a história bíblica. Somente como uma rápida retrospectiva, porque já foi bastante estudado ao longo deste trimestre, sabemos que o povo de Israel havia sido dividido em dois reinos, o do norte e o do sul. Isso aconteceu logo após a morte do rei Salomão. Este verdadeiro desmonte da nação israelita foi estudado na lição 5, quando tratou do rei Roboão, que foi o primeiro monarca do Reino do Sul. Manassés só entraria em cena cerca de 250 anos depois desta divisão. Ele foi filho do rei Ezequias, portanto, da linhagem do rei Davi, ou seja, era da dinastia davídica, que governou o reino de Judá ou o Reino do Sul. A história do rei Manassés está registrada na Bíblia nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas. Ele subiu ao trono aos 12 anos de idade, e é provável que tenha sido corregente com seu pai por cerca de uma década. O seu reinado durou 55 anos e foi o mais longo reinado do reino. O rei Ezequias, pai de Manassés, foi um rei justo, bom e fiel a Deus. Contudo, seu filho não seguiu seus passos. Ao contrário, Manassés resolveu abraçar-se com toda espécie de idolatria, paganismo, crueldade, corrupção moral e perversidade. O Reino do Norte não fazia muito tempo havia acabado de ser destruído pelos assírios devido à sua maldade e desobediência a Deus, mas isso não parece ter causado impressão em Manassés, que agiu ainda pior do que estes. Aqui, logo neste ponto, eu entendo oportuno citar o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que diz: melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Eu vejo em poucas histórias bíblicas esta verdade cumprir-se tão bem. Ao longo deste trimestre mesmo, nós tivemos a oportunidade de estudarmos algumas situações bem interessantes, envolvendo monarcas que começaram e terminaram os seus reinados de forma bem diversa. Assim como na vida de todos nós, o melhor é começar bem e terminar bem, mas nem sempre é assim que acontece. Relembremos o reinado do rei Davi, que começou bem e terminou bem, não obstante ter tido seus momentos de angústia e tribulação, mas que foram superados e terminaram em bom êxito. Houve, entretanto, os que começaram bem e terminaram mal, como, por exemplo, o caso do rei Saul, que teve tudo para ser vitorioso em tudo. Começou muito bem, mas terminou em um fim trágico, que pôs tudo a perder. Relembremos também o reinado do rei Uzias, que também começou bem, teve um reinado muito longo, de mais de meio século de duração, onde destacou-se com grande prosperidade em quase tudo, mas que, ao final, permitiu que o seu coração se exaltasse e terminou mal. Também o rei Salomão, que começou muitíssimo bem, recebendo de Deus o maior dos presentes, que foi a sabedoria mais prodigiosa da terra. Contudo, Salomão conseguiu provar
que ter sabedoria, infelizmente, não significa necessariamente exercer sabedoria, e terminou de forma enigmática e nebulosa os seus dias. Roboão, o filho de Salomão, também começou bem e terminou mal, assim como tantos outros na história bíblica e extrabíblica. Entretanto, a história de Manassés parece ter sido bem diferente e veremos por quê. A Bíblia nos diz que desde os seus primeiros atos, sua desobediência a Deus estabeleceu-se. Desprezou, ultrajou e arruinou o legado que o seu pai havia deixado. Um legado de fé e observância às leis de Deus. O que também muito impressiona é saber que é bastante provável, ainda que não certo, mas é bastante provável, que Manassés, mesmo criança e pré-adolescente, tenha tido a oportunidade de testemunhar tanto a cura miraculosa da grave enfermidade do seu pai, quanto o livramento espetacular da invasão de Jerusalém pelos assírios, no episódio em que 185 mil soldados assírios foram mortos e o reino poupado. Deus curou o seu pai e toda a nação de forma gloriosa, mas aquilo parece não o ter impressionado ao ponto de gerar temor e respeito pelo Deus de seu povo. Muito pelo contrário. E aqui é muito importante entendermos que precisa ser dito que a irresponsabilidade do rei Salomão foi gravíssima quando ele permitiu que suas esposas o influenciassem ao ponto de permitir que Jerusalém fosse tomada e ficasse infestada de templos pagãos e cultos idólatras na Cidade Santa. Os efeitos nefastos do teimoso sincretismo religioso, iniciado ainda nos tempos do rei Salomão, ainda perduravam quase 3 séculos depois, de forma ora clandestina, ora tolerada, ora promovida, a depender do rei que estivesse no trono. E isso parece ter sido mais forte na mente e no coração do jovem Manassés. Mesmo com todo o esforço do rei Ezequias em tentar eliminar estes ecos pagãos, a semente da idolatria ainda germinava e fazia brotar seus efeitos malignos. É fato consumado que Manassés abraçou-se fortemente a esta idolatria e abandonou o Deus de seus pais. Não temos condições de esmiuçar pormenorizadamente o que aconteceu na alma deste personagem bíblico, mas é fato que era alguém complexo, heterogêneo e intenso em suas escolhas. Era um ser de volições vigorosas e violentas, ou não teria agido como agiu. Manassés era alguém capaz das maiores rupturas, ou jamais teria trilhado o caminho escandaloso e violento que ele preferiu tomar. Então, ele tornou-se um rei que absorveu todo o sincretismo execrável dentro de Jerusalém. Fazia referências a Jeová, mas colocando-o ao lado das divindades pagãs das mais diversas. É tenebroso o que se lê no capítulo 21 de 2 Reis, dos versículos 1 ao 9 e em 2 Crônicas, capítulo 33, versículos 1 a 10. O rei Manassés inclinou-se a todo tipo de astrologia, chegando a cultuar os astros e as estrelas, coisa que a palavra do Senhor proibia frontalmente, como se lê em Deuteronômio 4:19. Ele restabeleceu o famigerado culto a Baal e a Zerá, o mesmo que o profeta Elias havia combatido e vencido na força do Senhor nos tempos do rei Acabe. Chegou ao cúmulo de levantar altares a divindades pagãs, pasme-se, dentro do templo de Jerusalém. Mas não parou por aí. Tornou-se entusiasmado com adivinhações e feitiçarias e grande amante do ocultismo. Aceitava a mediunidade, colocando bruxos e feiticeiros para fazerem parte da corte real, tendo-os como pessoas próximas e, possivelmente, conselheiros particulares. Manassés optou por priorizar o exato contrário de tudo aquilo que Deus havia deixado determinado. Também se tornou alguém sanguinário. A Bíblia afirma que ele derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo. Matou profetas do Senhor e todos os que se opunham à adoração de falsos deuses. Dele se diz que mandou matar o profeta Isaías, cerrando-o ao meio, num ato de ingratidão brutal. Mas o cúmulo dos seus atos de perversidade chegou ao ápice quando ele aceitou trazer o seu filhinho até o local conhecido como Vale de Inom, matava as crianças e as oferecia em altares pagãos, cometendo abominação ao Senhor. Manassés tornou-se um monstro, deformado pela desobediência a Deus, no mais baixo nível de conduta e aceitação que, pasme-se, acabou por confundir e influenciar malignamente o povo.
O versículo 9 do capítulo 21 de 2 Reis vai dizer que, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante de Israel. Ou seja, foi pior que os amorreus, um povo brutal e perverso que habitava aquela terra, quando Josué os derrotou séculos atrás. Manassés incentivou o povo a cometer abominações ao Senhor. Naquele tempo, o rei Manassés esforçou-se para destruir a verdade de que o Senhor é o Deus único e todo-poderoso, mentindo ao povo ao apequenar Jeová apenas um Deus entre outros. Uma nação escolhida e amada por Deus, que deveria estar sendo guiada por Deus e andando próximo a Ele, estava afundando no lamaçal do pecado e das abominações, afastando-se cada vez mais do seu Deus por causa de Manassés. Deus enviou profetas ao povo, mas eles foram desprezados e até executados pelo rei Manassés e por toda a sua corte desfigurada pelo pecado. Eu acredito que palavras seriam insuficientes para descrevermos os tempos horrorosos vividos pelos servos fiéis do Deus Altíssimo, que tiveram de suportar tanto tempo de baixeza espiritual e barbárie moral. Lamentavelmente, todas as formas de uma pessoa rejeitar a Deus foram empregadas pelo ímpio filho do rei Ezequias. Contudo, sempre que alguém escolhe o caminho da maldade, virá o julgamento sobre a sua vida. Principalmente nestas circunstâncias. A resposta do Senhor veio como deveria vir, justa e forte. Eis o texto de 2 Reis, capítulo 21, versículo 10 e os seguintes. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém como quem limpa o prato, limpa-o e vira-o para baixo. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Deus foi muito claro. Manassés havia escolhido o caminho da tragédia e a tragédia não lhe seria negada. Contudo, o leitor que acompanha a leitura somente em 2 Reis 21 poderia ter a falsa impressão que Deus tenha falado e não tenha cumprido seu juízo, pois o versículo 18 traz-nos que Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim do seu palácio, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Dá até a entender que Manassés morreu bem, que tudo estava bem com ele, que apesar dele ter feito tudo de ruim, acabou tudo bem para ele. Na verdade, este capítulo omite algumas coisas, e o que nos leva necessariamente, obrigatoriamente, ao livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Nesta passagem, veremos o que aconteceu com ele após ter sido deflagrado o julgamento de Deus sobre ele. O versículo 10 deste capítulo diz que Manassés e o povo não deram ouvidos ao julgamento do Senhor. De forma claríssima, atraíram para si o que a palavra diz em Provérbios 29:1. O homem que, muitas vezes repreendido, endurece o pescoço, de repente será destruído sem que haja remédio. Mesmo depois de repreendidos por Deus, continuaram fazendo as mesmas coisas ruins de antes. Repetindo, Deus foi muito claro, Manassés havia escolhido o caminho da tragédia e a tragédia não lhe seria negada. O versículo 11 de 2 Crônicas nos diz: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército dos reis da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais. Em outras versões é dito que prenderam um gancho no seu nariz, como era costume assírio fazer isso para humilhar os seus prisioneiros. Amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia, que à época era uma espécie de segunda capital da Assíria. Neste momento, é quase impossível não lembrar da passagem de Gálatas 6, versículos 7 e 8, que diz: não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Eclesiastes, capítulo 8, verso 8, a parte C, diz que a impiedade não livrará os ímpios. Quantos versículos eu poderia citar aqui, meus irmãos? Tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento. Gênesis 18, 25, não faria justiça o juiz de toda a terra? Salmos 89, 32, então eu visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Romanos 12, 19, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Manassés atraiu todos os justos juízos divinos, provou o gosto amargo de conhecer a dor de perto e os abismos psicológicos da humilhação e da desonra. Os assírios eram experts, especialistas na prática da humilhação, principalmente dos seus prisioneiros. Mas eles orgulhavam-se disto, a ponto de terem desenvolvido a arte das esculturas em alto relevo de rochas, que permanecem até hoje. E eles não esculpiam suas torturas e flagelos apenas por decoração. Estas esculturas funcionavam como um instrumento de propaganda da sua ideologia de terror, um tanto quanto semelhante ao que certos grupos islâmicos fazem quando filmam as decapitações de cristãos hoje. É para disseminar o profundo terror psicológico nos seus inimigos. Existem relatos em abundância sobre a crueldade assíria, narrados pelos seus próprios historiadores e reis. Eram comuns decapitações, empalamentos, esfolamentos e mutilações de braços, pernas, mãos, pés, orelhas e narizes. Quando Senaqueribe sitiou Jerusalém, nos tempos do rei Ezequias, pai de Manassés, Ezequias sabia muito bem o que o esperaria caso ele, o monarca, caísse nas mãos dos assírios. Grande, enorme foi o livramento do Senhor. É de se considerar o terror que tomou conta do rei Manassés no seu cativeiro, mas foi justamente neste momento de desespero e dores atrozes, destroçado nas suas emoções e totalmente desamparado pelos seus falsos deuses, que algo verdadeiramente maravilhoso aconteceu. Assim diz o versículo 12, e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se perante o Deus de seus pais. Meus amados, o homem que havia violado todos os aspectos e pormenores possíveis referentes à vontade de Deus, ali, atrás das grades, experimentou aquilo que muitos homens e mulheres também já experimentaram e experimentam ainda hoje, o processo da conversão. Gente presidiária que assassinou, feriu, sequestrou, roubou, massacrou outras pessoas e que se converte dentro da prisão, consegue ter uma ideia mais clara do que aconteceu com este monarca bíblico, porque a luz de Deus também se acende para aquele que está atrás das grades. Neste momento, Manassés parece recordar quem ele é na história de seu povo. Certamente lembrou-se do rei pastor, seu mais famoso antepassado, o rei Davi, e a aliança que Deus fez com ele e com a sua descendência. Certamente que o Salmo 51 brotou-lhe na memória, fazendo-o lembrar que Davi também cometeu seus erros, mas que foi perdoado, porque arrependeu-se amargamente do que fez e derramou-se em sinceridade na presença do grande Senhor Jeová. Eu acredito que, naquela prisão, Manassés cai em si, como o filho pródigo da parábola contada por Jesus em Lucas 15. Quase é possível ouvi-lo dizer para si mesmo, o que foi que eu fiz? Quase é possível ouvi-lo gemer, pequei vergonhosamente. A palavra é expressa ao dizer que Manassés muito se humilhou e orou perante o Deus de seus pais, pelo que o Senhor se compadeceu de Manassés e ouviu a sua súplica. Isso, meus amados, é verdadeiramente maravilhoso. Não existe proposta religiosa ou mesmo filosófica alguma no mundo que apresente uma tão grande salvação desta forma. O nome disso é graça. A humilhação diante de tão tenebroso inimigo foi usada por Deus para que Manassés fosse disciplinado e aprendesse a prostrar-se diante do único e verdadeiro Deus, o Deus santo, justo, mas cheio de misericórdia para com os que se arrependem. E este é o momento áureo, é o momento de ouro desta aula.
É a mensagem central da proposta desta lição 12, mostrar o Deus que tem prazer na restauração e que concede aos seus filhos esta mesma capacidade, qual seja a de perdoar, de exercer misericórdia, de se alegrarem com os que se alegram e chorar com os que choram. Ezequiel 33:11 diz: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Tiago 2,13 diz que a misericórdia triunfa do juízo. O poder do arrependimento, como diz o comentarista da nossa revista. Este é o poder do arrependimento. De fato, o arrependimento verdadeiro tem em Deus a condição de revisitarmos o passado que agora nos agride e deitá-lo aos pés daquele que, somente ele, possui o poder de recuperar o que foi desperdiçado e restaurar nossa capacidade de recomeçar. O Senhor se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. Warren Wiersbe diz que o Senhor fez além de perdoá-lo. Foi além. Deus tocou os assírios, o povo mais temível da antiguidade, para que o libertassem e permitissem que voltasse a Jerusalém para que reinasse sobre o seu povo novamente. Então, reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Manassés, de forma impressionante, naquela que eu considero a maior conversão do Antigo Testamento, acabou por tornar-se o ícone daquelas pessoas que começam muito mal, mas que podem terminar muito bem. Acabou sendo um exemplo bíblico da poderosa graça de Deus para aqueles que, em seus relatos, podem estar sendo bem verdadeiros em dizer que entristeceram tanto a Deus e que conseguiram atrapalhar e enrolar as suas vidas de uma tal maneira que já não teriam mais jeito de terminar bem. O perdão dado a Manassés e a sua conversão a Deus são um lindo prelúdio, uma luz ainda incipiente, ainda inicial, daquilo que viria a acontecer dali a 650 anos no futuro, quando, na plenitude dos tempos, Deus enviaria o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aleluia! Manassés não sabia, mas o seu testemunho de arrependimento e conversão ao Deus verdadeiro faria dele uma espécie de evangelista, entre aspas, do Velho Testamento, falando muito antes e ainda bem cedo de uma graça maravilhosa que seria derramada sobre o mundo. Manassés não sabia, mas cerca de 7 séculos depois de sua morte, um evangelista inspirado por nome de Mateus iria registrar na genealogia mais famosa do mundo o nome do filho do rei Ezequias, cuja descendência iria culminar no Messias glorioso, o ungido, que veio esmagar para sempre a cabeça da serpente, o mesmo diabo que foi cultuado por Manassés e que quase o matou. Manassés não sabia, mas ele deu um dos primeiros testemunhos acerca da graça maravilhosa, que não procura méritos, senão a rendição total em arrependimento, obediência e fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Das trevas para a luz, Manassés tem a sua sorte restaurada e voltou para casa e para o seu reino. Em sinal de sinceridade, tentou restaurar todo o mal que havia feito. Tratou de fortificar Jerusalém e outras cidades importantes. Retirou a sujeira pagã com a qual havia contaminado o templo do Senhor. Reparou o altar e sobre ele ofereceu ofertas pacíficas e de louvor. De igual forma, mandou que o povo servisse ao Senhor, sendo ele mesmo um exemplo de adoração a Deus. Ao final da sua vida e do seu longo reinado, ele foi sepultado no jardim do seu palácio, havendo alcançado testemunho de arrependimento e conversão, muito embora não tenha conseguido influenciar o coração de seu próprio filho Amon, que reinou em seu lugar e seguiu, infelizmente, lamentavelmente, pelos caminhos da desobediência. Seu reinado, o de Amon, durou apenas 2 anos. Entretanto, o neto de Manassés, o rei Josias, destacou-se pelo amor e pela obediência ao Senhor. Ele que foi, Josias, o último monarca piedoso de Judá e que será estudado na próxima lição, no próximo domingo. E nós, como crentes docentes e como crentes discentes, cremos na realização plena desta graça em nós, muito mais abundante, porque trazida pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Salvador ressurreto, Jesus Cristo. Nele, nós construímos a razão da nossa esperança. Aleluia! Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a tua vida e fomente em ti amor ainda maior pelas Sagradas Escrituras.
Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Chegamos ao final desta lição e reforçamos o convite para que você usufrua das nossas redes sociais e siga o perfil do Crente Docente no Instagram, @crentedocente. No Facebook, o endereço é facebook.com/crentedocente. No YouTube, ative as notificações no canal Crente Docente e acompanhe todos os nossos conteúdos. Que Deus abençoe a você e a toda a tua família, em nome de Jesus. Amém.